Olá pessoal, olá, mais um momento aqui de estudo bíblico, estudo da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Ismar e falo aqui em nome da comunidade luterana, Igreja Luterana Comunidade de Cristo, aqui de Porto Alegre. E temos mais um momento aí de estudo da Palavra de Deus e queremos pedir que de fato nossos pensamentos sejam guiados pelo Espírito Santo de Deus e também iluminados por Ele. Nós estamos dentro de uma série falando sobre personagens bíblicos, analisando alguns aspectos da história dele e, obviamente, pensando na vida da gente como personagens também relacionadas com o personagem principal, Jesus Cristo, nosso Salvador. Nessa perspectiva sempre de uma leitura bíblica cristocêntrica. E o personagem do dia de hoje é Elias, o profeta Elias do Antigo Testamento. E ele é escolhido para esse vídeo, para esse estudo bíblico, pelo seguinte. Nós estamos hoje, no momento em que esse vídeo é publicado aqui no canal do YouTube, nós estamos num dia depois da Ascensão, nesse ano de 2023. Então, a Igreja Cristã relembra, celebra essa data especial. Caso você não lembre aí, a Ascensão significa o dia em que Jesus subiu aos céus, basicamente 40 dias depois da ressurreição do Senhor e Salvador Jesus. Ele então fica 40 dias com seus discípulos e sobe aos céus. Por isso, a contar do dia da Páscoa, 40 dias, nós chegamos numa quinta-feira e é esse o contexto em que eu estou vivendo do calendário da Igreja Cristã. E por que eu escolho Elias, o personagem Elias, para falar hoje? Como assim? Elias é lá do Antigo Testamento? Qual a relação aí com a ascensão do Senhor Jesus? Então, já começo pelo fim. Como assim começo pelo fim? A história de Elias, registrada na Bíblia, conclui ela mostrando que esse profeta foi levado para o céu, subiu ao céu de uma maneira muito diferente. Além de Elias, nas Escrituras Sagradas, apenas um outro personagem é levado aos céus, é o Enoque, conforme registro de Gênesis 5:24. Então, algo muito diferente aí, né? Elias é levado aos céus. Eu disse que ia começar pelo fim, porque a história de Elias é bem longa, há muitos detalhes sobre esse personagem bíblico, mas esse é o ponto pelo qual a gente escolheu falar sobre esse personagem no dia de hoje. O fato dele ter sido levado aos céus, relacionado então ao Senhor Jesus, que subiu ao céu e prometeu que também um lugar junto ao reino celeste estaria preparado para todo aquele que nele crê. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nesse caminho para o céu, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a porta. E ele foi aos céus e promete que também nós somos herdeiros do reino dos céus, onde não haverá mais morte, nem dor, nem choro, todas as primeiras coisas terão passado. Mas nós temos essa curiosidade de Elias e queremos fortalecer a nossa esperança de um dia também herdarmos esse reino celeste. Aliás, nós temos esta herança já hoje, mas de um dia também subirmos junto ao céu, junto à presença gloriosa, efetiva e completa do nosso Senhor Deus. Nós então fortalecemos essa esperança com a história de Elias. Aliás, Elias traz também dentro dessa sua história uma curiosidade. Teve um momento em que ele esteve praticamente jogado ao chão. Por que não dizer depressivo, desolado, desanimado, desejando inclusive a própria morte, pedindo inclusive pela própria morte. Este personagem, sofrido, jogado ao chão, é erguido aos mais altos céus.
E isso sim nos consola a saber dos nossos momentos de fraqueza, de desânimo, de tristeza, porém da força, do perdão, da alegria, daquele que subiu ao céu na ascensão e nos levará junto aos céus pelo seu poder e pela sua graça. Beleza? Uma grande introdução aí, né, do profeta Elias, mas eu quero pelo menos mencionar algumas das histórias. Creio que não terá tempo de mostrar tanto da vida de Elias, mas compartilhar com vocês algumas das histórias de Elias. Então, para vocês se localizarem, primeiramente, seria interessante vocês saberem onde é que localizar a história de Elias. Tipo assim, se você quer ler a história de Elias como um todo, como faz? Você pega 1 Reis, capítulo 17, quando começa a falar de Elias, também conhecido como o Tesbita, lá da região de Gileade. E esse profeta, o Elias, ele está muito relacionado com um rei que cansou de fazer maldades e que ganhou de todos os outros, junto com a pior rainha de Israel, que foi a Jezabel. O profeta Elias profetizou, proclamou a palavra de Deus e viveu assim contemporâneo a esses reis. Esse rei, o Acabe, é descrito ali no final do capítulo 16 de 1 Reis. Então, se você quiser fazer uma leitura sequencial e ter mais noção do contexto, esta é a situação que ali temos, tá bem? Mas então vamos lá. Falei há pouco aí do rei Acabe e da rainha Jezabel. Não tem como contar a história de Elias sem ter estes contemporâneos dele. Para vocês terem uma ideia, rei de Israel, povo de Deus, já estava dividido em dois reinos, o reino do sul de Judá e o reino de Israel. Mas o rei Acabe, ele governou durante 22 anos em Israel. E Jezabel, a sua esposa, era lá dos Sidônios. E logo no versículo 31 do capítulo 16 de 1 Reis, já nos diz que eles eram adoradores de Baal, especialmente a Jezabel. Logo chegou trazendo culto a este falso Deus, a esse Deus com D minúsculo, erguendo o altar lá em Samaria, criando toda uma circunstância de culto, alimentando e estruturando uma religiosidade com profetas e profetisas que serviam a esse falso Deus Baal. É interessante que no versículo 33, vou mencionar de novo 1 Reis 16, capítulo 16, versículo 33. Lá diz que esse rei Acabe cometeu mais abominações do que todos os outros anteriores a ele. Cansou ao Senhor nosso Deus, desgostou o Senhor nosso Deus com tantas abominações, com tantos pecados. Então é erguido Elias para conversar com essa turma. E 1 Reis, capítulo 17, nos diz que o profeta Elias, primeiramente, para mostrar quem é o Senhor, quem é Deus, deixa uma profecia de que nos próximos tempos não teria chuva, nem mesmo orvalho. Uma seca super intensa cairia sobre o povo de Israel. E disse mais, que não choveria até que ele desse ordem, em nome do único Deus, o Criador. Há uma relação aqui dessa situação que envolve essa digamos assim, essa profecia. Deixa eu explicar, tem um contexto bem legal aqui. O deus Baal, ele era considerado o deus da fertilidade, tá? O deus das chuvas, o deus que proporcionava boas colheitas. Logo, alguém dizer que não vai chover é uma afronta ao deus Baal. E era justamente isso que Elias, em nome do Criador, estava fazendo. Estava mostrando para o povo que havia apenas um Deus. E assim ficou então uma seca
incrível. Então, 1 Reis, capítulo 17, nós temos essa profecia, essa palavra, que ele disse e assim se fez. E, sabedor da violência do rei Acabe e da maldade da rainha Jezabel, Deus já prepara um livramento para o Elias. Que bom saber, né, que Deus cuida da gente. Ele pede para o Elias ir até a beira de um riacho e ficar lá escondido na beira daquele riacho. E Deus promete para ele algo do tipo: pode ficar tranquilo, Elias, tu vais beber a água desse riacho e te enviarei pássaros que vão te levar carne, comida. E assim Deus sustentou Elias. Deus que enviou o maná ao povo de Israel que saiu do Egito, e o mesmo que dá o pão de cada dia para mim, porque eu reconheço que é de Deus que vem o alimento e o cuidado, como para cada um de vocês. Queridos irmãos e irmãs, Deus sustenta a gente, mas Ele também nos guia por caminhos que Ele orienta. Por exemplo, nessa situação a seca era tão grave que mesmo esse riacho que Elias foi direcionado de Querite, o riacho de Querite, ele também secou. E quando ele estava por secar, Deus disse: bom, o riacho vai secar, sabe que não está chovendo, enfim. Deus poderia providenciar um milagre específico ali, mas ele pede agora para que ele vá até uma cidade chamada Sarepta, e lá ele vai encontrar uma viúva muito pobre, mas que vai dar sustento para o Elias. E essa história também é magnífica, pessoal. Acompanhem comigo, prestem atenção aí, histórias bíblicas. Você pode continuar e ler, e eu entusiasmo você a ler aqui, apesar de eu estar contando livremente. Mas então, 1 Reis 17, nós temos essa situação da seca. Nós temos então a ida até o riacho de Querute, a partir do versículo 8, quando ele diz: vai que uma viúva vai cuidar de ti. Então ele vai para lá, para Sarepta, e encontra essa viúva. Uma crise tremenda, pobreza, seca, dificuldade. E uma viúva. É sempre necessário ler e entender que no Antigo Testamento as mulheres que ficavam viúvas passavam por muitos perrengues e dificuldades sociais. Elas não tinham uma assistência social. E muito mais nesse caso aqui de um rei pagão. O que acontece então? Ela passa muitas dificuldades. E quando Elias chega lá com fome, direcionado por Deus, porque Deus disse assim, eu ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Isso está escrito no final do versículo 9 do capítulo 17. Deus diz: eu ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Quando Elias chega lá e vê essa viúva, ele conversa com ela e pede comida. E ela diz: olha, tão certo como Deus existe, eu estou aqui pegando um pedaço de lenha, eu tenho em casa só um pouquinho de farinha, de azeite, vou fazer um pão, um bolo para mim, para o meu filho, a gente vai comer e vai esperar a morte chegar. Diante desse cenário tão desolador, é um pouco curioso o que diz Elias. Elias diz assim: primeiro prepara um pão para mim, uma comida para mim, e depois para o teu filho. Parece meio provalecimento essa frase de Elias, pessoal. Porque como assim, né? Primeiro mulheres e crianças. E Elias não, diz: traz primeiro para mim. Aquilo que parece ser um provalecimento, na verdade, pessoal, era uma ordem de Deus. Deus disse que não faltaria alimento e que tinha dado esta ordem de que esta mulher alimentasse Elias. Então, apegando-se a esta palavra do Deus que tudo providencia, é que Elias pede isso, entende? E de fato, pessoal, Elias diz para ela: traz primeiro para mim e eu te asseguro, não faltará azeite no pote, não faltará farinha no saco. E pessoal, a Bíblia e a história mostram que não faltou. Milagrosamente, não faltava o azeite, não faltava a farinha. Deus cuidou deles.
Depois acontece uma cena que eu não vou entrar em muitos detalhes, mas muito curiosa, era a viúva e o filho, e diz que passado algum tempo o filho adoeceu, o filho da viúva adoeceu e morreu. Como dói, né? A dor da perda de um filho, ainda mais para uma mulher sozinha, uma viúva. E é curioso que esta viúva então diz para Elias: o que tu veio fazer aqui? Tu veio lembrar a Deus dos meus pecados? Porque Elias tinha a presença de Deus. É interessante quanto a essa perspectiva de um Deus justo e dela reconhecendo-se pecador. Então ela pensa assim: tu veio aqui e agora Deus lembrou-se dos meus pecados e trouxe juízo. Interessante isso, é interessante esse reconhecimento de pecado e essa acusação que a lei de Deus traz para cada um de nós. E aí Elias cai em oração e ele inclusive intercede intensamente a Deus em favor da viúva que tanto tinha lhe ajudado. Algo como quem dizendo: Deus, isso é injusto, cuida dessa mulher. E diz então que pelo poder da intervenção de Elias, o rapaz ressuscitou. É uma das ressurreições descritas no Antigo Testamento. Repito aqui para você olhar, 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 8, essa vivência com a viúva de Sarepta, e depois então do versículo 17 em diante é que conta essa ressurreição desse rapaz. E então nós temos a volta de Elias lá para o rei Acabe. Ele primeiro fala com Obadias, um servo do rei, que fica até com medo. Mostra-se que esse servo eu ia dizer que ele era cristão, né? Essa nomenclatura obviamente não existia no Antigo Testamento, mas ele cria nesse Deus das promessas, um Deus que havia prometido que enviaria o Cristo. E este homem que adorava o Criador tinha cuidado de outros que criam no Deus Criador dos céus e da terra e que não adoravam a Baal. E por meio dele, então, esse anúncio chega para o Acabe de que o Elias estava de volta. E é interessante, está então em 1 Reis 18, que no versículo 17 diz assim: vendo-o, disse-lhe: és tu o perturbador de Israel? Deixa eu explicar melhor isso. O rei Acabe olha para o Elias e, tendo em vista o contexto da seca, da crise, o rei Acabe olha para o Elias e dá a culpa para ele. Assim, tá aí, ó, o culpado da seca e de toda a crise que a gente está passando. E Elias é bem sincero, diz: não, tu tá mentindo para ti mesmo. O culpado disso tudo és tu. Tu que deixaste de adorar o Deus verdadeiro e fica adorando um Deus falso criado por mãos humanas. Tu és o culpado com Jezabel, por ter desviado o povo para uma adoração a ídolos. Interessante, né? Como o ser humano tende a querer colocar a culpa nos outros e não assumir o seu próprio pecado. Lá em 1 João diz: se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. O rei Acabe aqui não reconhece, até o final da vida, ele e Jezabel insistem pelo caminho da desobediência e encontram a condenação. E é interessante então que diante desse cenário de reencontro, Acabe mais uma vez didaticamente quer mostrar para o povo, para o rei, para a rainha, para todos, que há só um Deus verdadeiro. E ele então promove o que a gente chama de nos filmes, especialmente faroeste, tinha assim, que um enfrentava o outro, né? Desafiava o outro, era um desafio. Elias propôs um desafio. Uma cena, pessoal, acompanhe essa história, ela é incrível. Elias propõe um desafio. Ele disse assim: vamos ver então quem que é o Deus verdadeiro. Vamos marcar um encontro. Vamos marcar um encontro onde? Aí tinha um monte chamado Monte Carmelo, que segundo os profetas de Baal era o monte era o monte do
do Deus Baal, né? Então, lá ele é mais poderoso, então vamos fazer lá o desafio. E aí Elias propõe esse desafio, ele diz assim, vamos construir cada um altar. É bem importante você lembrar que nas igrejas cristãs, por exemplo, normalmente se tem um altar, lá junto a um símbolo como a cruz, um altar, uma mesa. Essa mesa não é só uma mesa que serve para colocar as coisas em cima, né? Ele tem uma menção que aponta para o sacrifício, o sangue do sacrifício, o testamento, a antiga aliança, a nova aliança, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, e esse altar, lembrando Cristo que sacrificou a si mesmo. Bom, mas lá em 1 Reis, capítulo 18, ele convida a erguerem um altar. Ele diz assim, bom, vamos fazer o seguinte, vocês erguem um altar, eu ergo o meu altar. Nós vamos colocar um sacrifício sobre o altar e depois nós vamos orar. Vocês orem ao Deus Baal e eu adoro a Yahweh, ao Senhor, ao Deus Criador. Aquele que enviar fogo do céu, revelar-se-á o Deus verdadeiro. E assim eles fazem. Diz que eram 450 profetas de Baal, lá em oração, em adorações, em movimentos, e era apenas Elias. E aí o Elias diz, pode começar por vocês. E aí diz que eles oram, eles pedem em favor, oram, né, que Deus envie, que o Baal envie fogo do céu, que aceite, e nada. E eles vão orando e passa o momento da liturgia, momento de adoração deles, e nada. Diz que eles foram ficando até desesperados que nada acontecia. Gente, o Elias foi assim até aqui debochado. Se você olhar na Bíblia, o texto bíblico chega a ser irônico, engraçado, né? Ele pede para eles começarem primeiro, e aí ali no versículo 26 nós temos o clamor dos profetas de Baal. Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse, e manquejando se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. E aí o versículo 27 diz assim, ao meio-dia Elias zombava deles, dizendo, falem mais alto, porque ele é Deus. Pode ser que ele esteja meditando ou atendendo às necessidades, talvez ele tenha ido no banheiro, ou esteja de viagem, ou quem sabe ele está dormindo. Gritem mais alto para acordá-lo. Veja como o Elias chegou a zombar deles. Diz que com o tempo eles até cortavam partes do corpo como um sacrifício para o Deus Baal se manifestar, e nada. Então chegou a vez de Elias, e Elias então pediu que cavocasse ao redor do altar e que derramasse baldes e baldes de água em cima daquele sacrifício. Por que isso? Olha, para mostrar, né, que troço todo molhado, cheio de água, não era qualquer fogo que ia pegar. E quando então ele ora ao Deus de Israel, Deus responde e envia fogo do céu e consome todo o sacrifício, lambe, entre aspas, aquela água, faz com que ela toda evapore. E todos ficam chocados. Antes da resposta e da oração de Elias, Elias diz claramente a todo o povo de Israel que estava ali reunido, gente, se Deus é Baal, se o Senhor é Baal, então adorem a Baal. Agora, gente, se Yahweh, se o Senhor é Deus, o Criador, então adorem a Deus. Até quando vocês vão ficar entre esses dois? Até quando vocês vão ser mornos? Um pouco aqui, um pouco lá. Chega disso, diz Elias. Então ele convida para a adoração verdadeira. E aquilo acontece, o sinal acontece, o desafio é vencido. E logo depois, então, ele fala com Acabe, ele ora a Deus, diz, Deus, agora manda a chuva. Essa chuva vem sobre Israel. Só que antes veio o juízo. Todos os profetas de Baal foram mortos. E Jezabel, a adoradora de Baal, a sustentadora desses profetas falsos, fica irritada e promete que vai matar Elias. E na busca por Elias, Elias foge. E aí vem uma situação muito curiosa, pessoal, que ainda está aí no capítulo
no capítulo final do 18, especialmente depois no 19, tá? No capítulo 19 de 1 Reis 19. Diz que ele foge e chega depois de caminhar um dia inteiro fugindo pelo deserto, ele se joga no chão. E Elias, que vencera tão grande desafio quanto os 450 profetas de Baal, Elias que tinha assim sido, digamos, entre aspas, ovacionado, claro, a glória é para Deus, mas ele tinha mostrado o poder de Deus. Agora ele estava ali triste, tão triste, pessoal, que ele chegou a dizer assim, olha, eu não sou melhor que os meus pais, Deus tira minha vida, eu oro, tira minha vida, eu não quero mais viver. Gente boa, percebam a situação que ficou Elias. Eu quero voltar aqui, dar uma paradinha com vocês, dizer que essa minha palavra para vocês hoje está no contexto assim da ascensão, porque eu lembrei que Elias foi levado aos céus, né? A ascensão quer dizer quando Jesus subiu aos céus, e fica a promessa de que um dia também nós seremos levados junto a Deus nos céus. E só que eu disse antes que o Elias também teve lá no fundo da caverna, junto ao chão, na posição mais baixa, mais depressiva, mais triste. E esse é o momento aqui em que Elias está nessa situação. Ele não quer mais comer, ele não quer mais beber. Mas Deus nunca desiste dos seus. E Deus envia um anjo para acordá-lo, coloca pão para ele, um pão literalmente do céu, né? Que alimentou talvez não só o corpo, mas a alma dele. Levanta e come. Ele levantou, comeu, mas voltou a dormir. Depois de um dia de novo, o anjo acorda, levanta, come, tu vai precisar de força. E diz que com aquela força daquela comida ele caminhou mais 40 dias adiante. Mas ele volta a ficar triste, ele entra para o fundo de uma caverna e precisa uma voz chamá-lo, dizendo, o que tu está fazendo aqui? O que tu está te escondendo? Ele diz, não, ficou só eu não sou melhor que meus pais, ninguém me escuta, todo mundo só quer adorar o Baal mesmo, estando claro, explícito que Deus é o Senhor. E aí Deus lá disse, não, eu reservei 7.000 que não se curvaram também a Baal. Não pensa que é somente tu não está sozinho, tu nunca está sozinho, eu estou contigo. Essa palavra dos 7.000 está em 1 Reis 19, versículo 18. Confere lá, tá? Uma palavra de ânimo para a gente também. Quando a gente se sente sozinho, quando a gente ouve ao redor, se cansa de tanta corrupção, maldade, Deus nos convida a nos alimentarmos do pão da vida que é a sua palavra. Porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, e continuarmos nossos desafios, nossa trajetória, nossa vida com força, com fidelidade. É isso que acontece na história de Elias. E por fim, na sequência, nós temos a morte de Acabe e Jezabel, porque Deus é juiz, e por mais que os maus pareçam se dar bem nesse mundo, como diz o Salmo 37 ou o Salmo 73, o fim deles é o juízo. Apenas paciência, porque por mais que eles pareçam prosperar nesse mundo, eles serão confundidos. E um dia a conta chega. É uma palavra do Senhor isso. Aquilo que plantamos, também colhemos. Ainda que externamente tudo pareça bem, não se iluda. Os pensamentos, a mente é confundida. O juízo chega. E chegou para Acabe e Jezabel também. E Elias continuou como profeta também para outro rei, para o povo de Israel. E por fim chega o dia de terminar os seus tempos de trabalho como profeta e seus dias nesse mundo. E parece que ele recebeu essa promessa de que ele seria levado de maneira gloriosa para junto de Deus no céu. E ele sabia que isso ia acontecer, e ele então se dirige ao local onde Deus estava o guiando, o Espírito de Deus o estava guiando. E aí nós temos o diálogo com Eliseu, que é um outro personagem bíblico que foi o sucessor de Elias. E Eliseu, sabendo do que ia acontecer, ele faz um pedido muito assim ousado, né? O Eliseu ele pede que
que lhe seja concedido o dobro da herança de Elias, do poder de Elias, né? Essa expressão aí do dobro da herança, ela não quer assim propriamente dizer o dobro do poder, né? Então você pode conferir isso em 2 Reis capítulo 2, tá? Termina 1 Reis ainda com a história de Elias e vai para 2 Reis ainda no início com a história de Elias. E no capítulo 2 nós temos então essa sucessão. E ali no capítulo 2, pessoal, ali assim nós temos então essa palavra referente ao Eliseu, que tem esse pedido ousado, né? Porção dobrada do poder. É o que o Eliseu pede. E é interessante assim que dentro desse pedido do Eliseu, o Elias, não sei, se tu por acaso ver o que vai acontecer comigo, tu vais receber isso. Eu estava dizendo assim que essa porção dobrada não quer dizer o poder de Elias vezes 2. Não, porção dobrada significa a bênção dada ao sucessor, ao primogênito. O primogênito recebia porção dobrada, né? Tem outras referências na cultura dos primogênitos disso. Então, assim que ele fosse o sucessor, esse era o pedido de Eliseu, né? E Eliseu, de fato, vê o que aconteceu com Elias. Está lá então em 2 Reis, capítulo 2, a partir do verso de número 9, né? Que então tem essa vou ler aqui para vocês o texto, diz assim: havendo eles passado o Rio Jordão, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti, que Deus me leve, né? Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança a porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa me pediste, ou uma coisa grandiosa me pediste, né? Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, diz 2 Reis 2:11, um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E depois nós temos a história de Eliseu, que de fato pega o manto de Elias e passa a ser o profeta, agindo em poder e glória. Uma curiosidade que eu não posso deixar de dizer, apesar de termos aqui no nosso limite de tempo, é que o Elias, ele aparece no Novo Testamento, né? Como assim? Como que o Elias, esse personagem lá do Antigo Testamento, do tempo dos reis de Israel, aparece no Novo Testamento, no tempo de Jesus? É que Elias foi levado aos céus por essa carruagem de fogo. E no Monte da Transfiguração, por exemplo, lá em Mateus 17, por exemplo, você pode ler isso. Deixa eu só conferir se é esse capítulo mesmo, né? Às vezes eu falo de cabeça aqui, posso errar. 1 Reis 17, sim, Mateus 17, sim, é o texto da transfiguração, que dois caras do Antigo Testamento aparecem com Jesus, falando sobre a caminhada de Cristo até a cruz. E quem eram esses dois? Moisés, cujo corpo não foi encontrado, foi sepultado pelo próprio Deus, e Elias, que foi levado para junto de Deus no céu. Curioso, né? Além disso, pessoal, o apóstolo Tiago, na sua carta de Tiago, ele fala do poder da oração deste profeta, Elias, que orava a Deus com fé e recebia do seu poder. Fica aí, então, estas palavras de motivação dentro da história de Elias, que eu contei aqui como um todo. História longa, mas que eu contei para vocês as diferentes partes. E que nesse contexto, como eu disse no início da ascensão, lembremos que também para nós é essa promessa. Jesus disse: eu vivo, vós também vivereis. Ele também prometeu que quando ele voltar seremos elevados aos céus. E ele também prometeu que nem a morte pode nos separar do amor de Deus. Ele prometeu: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá junto comigo no reino celeste. Essa é a nossa promessa, daquele que subiu aos céus e que um dia vai voltar.
E naquela ascensão, quando os discípulos ficaram boquiabertos olhando para as alturas, ele, através dos anjos, disse: varões galileus, o que vocês estão olhando para cima? Esse Jesus que subiu aos céus, um dia voltará. Como vocês viram ele subir, agora vão. Como vocês viram ele subir, agora vão e continuem a anunciar, a testemunhar a palavra do Senhor. Assim também, quando Elias estava lá, depressivo, vai e continua anunciando. E assim também, ele convida a cada um de nós a vivermos fiéis, como Elias foi, combatendo a idolatria, como Elias o fez, mas, sobretudo, diante do reconhecimento de sua fragilidade, buscando a força e a graça em Deus, o nosso Senhor. Muito obrigado, pessoal, por terem acompanhado até aqui. Aproveito para pedir, curtam esse canal, curtam esse vídeo, compartilhem para que mais pessoas possam assistir e refletir na palavra de Deus, que tem poder, que nos fortalece em nossa caminhada. Certo? Muito obrigado pela atenção de vocês. Que Deus, o nosso Senhor, os acompanhe e os guarde. Eu concluo com essas palavras de oração e de bênção, dizendo que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo acompanhem a tua vida hoje e sempre. Amém. Obrigado, gente. Até a próxima.